Olá, olá, bem-vinda à Brasil Hispana! Para quem não me conhece ainda, eu sou Marília Débora e hoje nós vamos falar da lenda negra espanhola, La Leyenda Negra. Afinal de contas, o que se trata? Antes da gente saber sobre isso, se inscreve no canal, deixa já o teu joinha, ativa os sininhos das notificações e vem comigo! Lenda Negra Espanhola, La Leyenda Negra. Afinal de contas, do que se trata? Quem vai ajudar a gente a entender isso é o historiador Julián Ruderias, que é o principal difusor da ideia da Leyenda Negra. Ele teve seu apogeu em 1914 e ele vai tratar de desconstruir essa propaganda que foi feita contra a Espanha. Nos períodos dos séculos de ouro, no período da expansão do Império Espanhol, começou a ser difundida na Inglaterra uma propaganda contra a Espanha. Porque, claro, a Espanha era seu principal inimigo em termos de expansão territorial, de conquistas no século do ouro. Então, como a Espanha militarmente era superior à Inglaterra, eles começaram a propagar uma ideia errônea, uma ideia falsa contra a Espanha. O que não esperava a Espanha é que essas armas podiam ser tão poderosas que chegaram até o nosso presente século. Tem uma frase que eu gosto muito do nosso grande Olavo de Carvalho, orgulhosamente brasileiro, e que ele diz o seguinte: a história nunca foi escrita pelos vencedores. A história ela é escrita pelos perdedores que querem mudar pela palavra o resultado obtido no campo das armas. Olavo de Carvalho. Então, perdendo a batalha no campo das armas, eles vão fazer uma propaganda no campo ideológico contra a Espanha. Nós não estamos aqui nesse momento justificando, ou comparando, ou indo pela comparação do que é mais ou que é menos, mas a gente vai em busca da verdade histórica, Essa verdade histórica que nos foi roubada, muitas vezes na escola, em nome de uma história crítica, vestida de história crítica, mas que na verdade estava a serviço de uma ideologia. Então, Julián Ruderias e muitas outras pessoas, grandes historiadores, começam a desconstruir essa lenda negra que exalta uns aspectos e escurece ou mascara ou esconde outros aspectos, Então, o que teria sido da história do mundo se não fosse a lenda negra? Seria parte do Império Espanhol, simplesmente. Porque até Portugal, em um momento de unificação com a Espanha, também estava ali debaixo do domínio espanhol. Então, claro, a propaganda ela é contra a Ibéria, contra a Península Ibérica, Portugal e Espanha, que em seu momento Portugal também teve submetido um determinado momento histórico ao domínio espanhol. É tanto que a gente escuta nas escolas, nas escolas brasileiras, eu já escutei muitíssimo, Se você escutou, deixa teu comentário aqui. Se a gente tivesse sido colonizado pela Inglaterra, a gente tinha sido como os Estados Unidos e tal, como o Canadá. De onde vem, De onde vem essa ideia? Vem de uma propaganda de pessoas, de profissionais, de intelectuais que eram pagos pelo governo inglês para disseminar uma propaganda contra o Império Espanhol. É tanto que, se a gente for ver, 90% dos índios canadenses foram dizimados. Isso sim é genocídio. 90%. Nos Estados Unidos, os estados que ainda contêm indígenas são estados em que dominaram os espanhóis, Na Austrália, 70% dos nativos foram dizimados.
e eles não eram considerados humanos até o século XVII, né? Então, mais uma vez, a gente não está mascarando ou exaltando, né? Até Julián Rodrigues disse, eu não vou ser odiado pela extrema direita e vou ser odiado pela extrema esquerda, né? Porque a extrema direita vai dizer que eu enfatizei pouco, que eu não falei tudo, e a extrema esquerda vai dizer que eu não fui crítico. Então, a ideia não é essa, a ideia é realmente mostrar fatos históricos que ficaram na escuridão, né? E que beneficiou, sim, a Inglaterra, inclusive as independências das Américas, né, dos países latino-americanos, beneficiou o comércio inglês, né, que estava aí no seu processo da Revolução Industrial e queria o monopólio de mercados. Então, isso é importante ser dito também, né? Fatos, por exemplo, de que a escravidão dos índios na Latinoamérica, nos países do Império Espanhol, eles nunca foi um edito real, nunca foi um edito formal. Houveram abusos, é claro, no território americano do Império Espanhol, mas isso nunca foi algo de cima para baixo. É tanto que tem uma curiosidade histórica que quando Colombo quando ele voltou para a Espanha, né, com o seu descobrimento, claro, houve um grande investimento na sua viagem, na sua empreitada, que ele queria ir para o caminho das Índias, mas pelo caminho contrário, e riam dele, e era um preço muito mais alto a ser pago pela coroa que investiu nele. Chegando nas terras, a princípio ele não encontrou ouro, porque, claro, você não vai arriscar a sua vida, você não vai passar meses, né, em terras de ultramar, não sabendo o que vai te esperar para beijar a testa de ninguém. Você vai para encontrar riquezas e algo e minérios que mereçam, que valham a pena essa empreitada. Essa empreitada que vale muitas vezes a própria vida. E ele não encontrou ouro e ele ficou, né? Como é que eu vou voltar depois de tanto investimento sem nada? Então ele vai e leva os índios, leva alguns índios como escravos. E a rainha Isabel, a católica, ela diz uma frase muito interessante. Ela diz: quem ousa escravizar os súditos da minha coroa? Os súditos da minha coroa não são escravos. Então, em termos normativos, Espanha nunca escravizou os seus súditos. Claro que houveram abusos, eu repito mais uma vez, a gente não está negando isso, mas não era um edito formal, oficial, como foi Inglaterra, como foi França, como foi Portugal. É tanto, por exemplo, se a gente for parar para pensar, por que a África é o continente mais pobre, né? Quais países colonizaram a África, né? Principalmente Inglaterra e França. Então, que investimento eles fizeram ali? E há relatos no século do ouro de viajantes que iam conhecer as terras de ultramar e eles diziam que nunca viram tanto esplendor, né? Porque ainda no século do ouro já se construíam universidades nos territórios conquistados pela Espanha. Ele fala também, né, sobre a Inquisição, sobre os processos inquisitoriais que aconteceram na Espanha e que aconteceram na Inglaterra, e que Inglaterra foi superior, inclusive Inglaterra também expulsaram os presbiterianos, expulsaram os luteranos para as Américas, como aconteceram com os judeus, mas isso não é dito, né? E os judeus, eles foram expulsos por outros povos, não foi só por Espanha, né? Foram expulsos por outros povos, mas existem aí holofortes em cima da expulsão dos judeus na Península Ibérica. Interessante que Julián Rodrigues, ele disse: nós, como os povos, vivemos na nossa reputação. E é pela nossa reputação que a gente tem que velar. Da mesma maneira que se a gente tem uma reputação manchada, isso pode prejudicar no trabalho, no comércio,
na nossa socialização com os outros, né? Os países, as nações que têm a sua reputação manchada também. Então e ele fala, nós queremos trazer à luz a nossa história, né? Os verdadeiros fatos históricos e cuidar da nossa reputação. E essa lenda negra, ela foi tão prejudicial ao povo espanhol que a gente vê claramente, por exemplo, alguns complexos mesmo do povo espanhol em relação à sua história, né? E Espanha não tem hino? Não, não tem. Mas por que não? Porque se a gente for falar das glórias de Espanha, vão dizer que a gente é fascista, vão dizer que a gente é dominador. Gente, o mundo é conhecido como é por causa de Espanha, né? Isso não tem que ter vergonha, isso tem que ter orgulho mesmo, né? O mundo conhecido hoje, ele só é conhecido porque espanhóis arriscaram a vida por desbravá-lo, né? E muitas outras questões, né? De expor a sua bandeira. Então, assim, é muito importante que a gente traga à luz esses fatos, né? Deixa teu comentário aqui, o que é que você achou da lenda negra. Eu pretendo continuar falando da lenda negra em outros vídeos. Lenda negra e o processo de expansão ultramarina, lenda negra e o processo de inquisição, né? Para a gente estudar o que a escola nos negou, né? Eu soube sobre essa questão da lenda negra e esses fatos históricos agora, né? Nos meus 30 e todos. Porque eu não me interessava por história, porque eu não gostava de história, porque eu não lia história, não. Porque foi um assunto, e é um assunto completamente escondido, nos esconderam, né? E eu acho que até é uma obrigação moral mesmo dizer, ei, peraí, tem mais, né? Tem mais do que isso. Inclusive, eu fiquei assim, apaixonada também pelo processo de colonização, o processo de expansão ultramarina no México também, que merece muito a pena a gente conversar. Se você se interessar, coloca aqui no comentário que a gente faz um vídeo especial sobre isso, tá? Vem com o Brasil Hispana e fazemos juntos um novo amanhecer.